Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Dulciane Temel e mais uma semana nós temos para nós uma palavra que vem direto do trono de Deus. Porque quem começa com fé, termina com milagre. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 4, a partir do verso 39, eu vou ler para vocês o que está escrito. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos a história quando aqueles discípulos estavam no barco e Jesus também ali naquele barco com eles, só que Jesus estava dormindo na proa do barco e se levanta uma grande tempestade, um vento muito forte e aquelas águas agitadas entrando dentro daquele pequeno barco, e os discípulos se apavoram diante daquela situação. Eles começam a temer, a pensar que vão perecer, que vão morrer, que vai ser o fim deles, mesmo Jesus estando ali naquele barco com eles. Aqueles discípulos andaram com Jesus, conviviam com Jesus, conheciam Jesus, sabia quem Jesus era, o Filho de Deus, e sabia que Jesus estava ali naquela situação com eles, e mesmo assim eles temeram. E quantas vezes nós também tememos quando nos deparamos com uma tempestade? Às vezes é uma tempestade emocional. Nós nos pegamos doentes emocionalmente falando. É uma tempestade que nós não estávamos preparados, nós não estávamos esperando. E logo pensamos: Jesus me abandonou. Jesus não está vendo o que eu estou passando. E tememos que isso seja o nosso fim, como aqueles discípulos disseram: mestre, acordaram ele tão desesperados e chegaram para Jesus e disse: mestre, não te importas que pereçamos? E diante das tempestades que nós enfrentamos, talvez você esteja enfrentando uma tempestade na sua vida conjugal, seu casamento. Talvez você esteja enfrentando a tempestade na sua vida financeira, ou talvez a sua tempestade seja na sua vida espiritual. Você já não tem mais prazer em orar, você não tem prazer em ir à igreja, você não tem mais prazer na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos, e você se depara com a tempestade, uma frieza que te assola, uma frieza que tem te tirado da presença do Senhor, que tem entristecido o teu coração, e você pensa: será que Deus não está vendo? Será que Deus está ali como naquela tempestade, dormindo? Será que Jesus está dormindo no barco e esse barco vai naufragar, mesmo ele estando no barco? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que se Jesus está no barco, esse barco não naufraga. Se Jesus está no barco, independente de qual seja o tamanho da adversidade, o tamanho da tempestade que nós possamos enfrentar, se Jesus está conosco no nosso barco, no momento certo ele vai se levantar para repreender o vento, para repreender aquelas águas, para que tudo se transforme novamente em bonança na nossa vida. Então nós não precisamos temer, não precisamos questionar. O que aconteceu ali é que Jesus, mesmo dormindo, quando aquela tempestade se levantou, ele estava em paz, mas os discípulos não estavam com medo e foram acordar Jesus pedindo ajuda. Jesus deu a ordem para que aquela tempestade se acalmasse, e eu creio em nome de Jesus que neste dia o Senhor dá ordem para que a tempestade que tem nos inquietado, nos amedrontado, trazido perdas para a nossa vida, trazido dificuldades, aflições para a nossa alma, neste novo dia, hoje, o Senhor está mandando que essa tempestade se aquiete, se acalme, e vai chegar o tempo da bonança para nós, em nome de Jesus. Nós precisamos, no tempo da tempestade, não ficarmos desesperados, mas termos a consciência: o Senhor está comigo nessa tempestade, nenhum mal me sucederá, eu não vou perecer. O Jesus que eu sirvo, o meu Senhor, o meu Mestre, Ele está comigo em meio a essa tempestade, porque Ele não me deixa sozinha. Em nenhuma situação o Senhor vai nos deixar só. No livro de Salmos, capítulo de número 103, o verso 13 e 14, o salmista vai dizer: como um pai
tem compaixão dos seus filhos. Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O Senhor é nosso Pai e Ele tem compaixão de nós. O nosso Deus é Pai que sabe do que nós fomos formados. Sabe que haverá momentos de desespero na nossa alma. Sabe que haverá momentos que pensaremos que estamos sozinhos. Sabe que haverá momentos na nossa caminhada com Ele que nós seremos surpreendidos por tempestades, por momentos difíceis. Mas o salmista vai dizer: como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Se eu temo a Deus, se você teme a Deus, o Senhor, no tempo da tempestade, na nossa vida, quando nós fomos pegos de surpresa, o Senhor, Ele vai ter compaixão de nós. Então, o que nós podemos aprender com essa tempestade, né? Com a tempestade que aqueles discípulos enfrentaram, e trazer também esse entendimento para as nossas vidas, em meio às tempestades que nós enfrentamos. Jesus, Ele continua tendo todo o poder e toda a autoridade para nos salvar das tempestades que aparecem, que surgem na nossa vida do nada. Se nós temos fé em Deus, nós podemos enfrentar qualquer obstáculo, qualquer tempestade, qualquer adversidade, e ter a certeza de que nós venceremos cada uma delas, porque cremos no Deus que se compadece de nós. Jesus sabe hoje qual é a minha tempestade, qual é a tua tempestade. Ele sabe o que é que nós estamos passando. E seja uma tempestade interna ou externa, Ele está conosco no nosso barco para nos ajudar. As tempestades não vêm para nos derrotar, mas para nos fortalecer e nos firmar ainda mais na verdade da palavra de Deus, que diz que nunca, de maneira nenhuma, eu te abandonarei. O Senhor está conosco, seja na bonança, seja na tempestade, quando nós estamos felizes ou quando nós estamos tristes, no dia bom ou no dia mau, o Senhor está conosco. E nós podemos, nas tempestades, alcançar ainda mais entendimento e revelações profundas sobre o poder, o amor, a graça, a misericórdia desse Deus que está conosco nas nossas tempestades. Então a palavra do Senhor para nós nessa semana é: não tema a tempestade, não se apavore, não se desespere. Jesus está na proa do barco. Jesus pode estar dormindo, mas Ele é onisciente, Ele sabe qual é a tempestade que nós estamos enfrentando. E quando muitas vezes nós somos pegos de surpresa por essas tempestades, o Senhor estará conosco nas tempestades. Não deixe entristecer o teu coração, não deixe que lhe falte fé para enfrentar a tempestade, na certeza que se o Senhor está contigo, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Então que nesta nova semana nós possamos desafiar a nós mesmos a termos fé diante das tempestades, porque nós não servimos a um Deus qualquer, a um Deus que foi feito pela mão do homem, a um Deus que não sabe se identificar com as nossas dores. Não servimos a um Deus que está morto, mas a um Deus que está vivo e que sabe de tudo que nós temos passado até aqui e sabe de todas as tempestades que nós ainda enfrentaremos. E não significa de dizer que porque enfrentaremos tempestades, o Senhor estará ausente, mas significa dizer que na tempestade o Senhor está forjando o nosso caráter. O Senhor está trazendo mais confiança para nós, para que nós possamos, nas experiências vividas através das tempestades, sermos aperfeiçoados em fé e aprendermos a confiar e descansar no Senhor, na sua palavra que Ele tem liberado sobre as nossas vidas, em meio às adversidades e tempestades que nós enfrentarmos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esse teu filho, essa tua filha, esse meu irmão, minha irmã, Senhor, que tem passado, neste exato momento, está enfrentando uma tempestades que tem trazido desespero, que tem trazido medo, desesperança, tempestades, Senhor, que tem trazido perspectivas negativas diante deles, porque pensam que por conta da tempestade eles irão perecer.
Mas eu te peço que o teu Espírito Santo nessa nova semana fale com cada um dos teus filhos que ouve, Senhor, essa palavra nesta manhã. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale com cada um dos que têm ouvido essa palavra, para que eles sejam encorajados a descansar em meio às tempestades, porque o Senhor nos dá vitória diante das tempestades. Não foram os discípulos que venceram aquela tempestade, que acalmaram aquela tempestade, mas foi Jesus com o poder da palavra que sai da boca dele. E os discípulos, contemplando aquela maravilha, puderam, mesmo apavorados e grandemente excepcionados ali com aquela situação, eles puderam declarar: quem é este? Surgiu no coração deles essa curiosidade: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, cada dia descobrir um pouco mais de quem é este. Quem é este Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nós estejamos firmes nessa palavra, que nenhuma tempestade é para sempre, que ao sair a palavra da boca do Cristo vivo, ressurreto, as nossas vidas, essa palavra se cumprirá e toda tempestade se acalmará e tudo voltará para a sua quietude, para a sua tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada para o teu povo, para aqueles que têm te buscado, Senhor, para aqueles que têm confiado e pedido ao Senhor que os ajude a confiar em meio às tempestades. Que nenhum dos que tem ouvido, Senhor, essa palavra, dos que estão ouvindo, nenhum deles olhe para a tempestade com medo ou com desesperança, mas olhem para o Jesus que está naquele barco, que estava ali com aqueles discípulos e que está hoje no nosso barco, na nossa caminhada, na nossa jornada, porque nós temos buscado a esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem. Que a tua bênção repouse não só sobre estes, mas sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa. Que seja uma semana transformadora, abençoada, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém.